Olá pessoal, vamos à nossa aula 2, parte 1. Nessa aula falaremos sobre o teorema de energia cinética e o teorema de energia potencial. São dois teoremas poderosíssimos e na parte 2 juntaremos esses dois teoremas, reuniremos esses dois teoremas para chegar a um dos princípios mais importantes da mecânica, que é o princípio de conservação da energia mecânica. E também falaremos sobre o conceito de potência média. Então, vamos à nossa aula 1, parte 1. Essa nossa aula começa com o teorema da energia cinética. Segundo esse teorema, consideremos aqui um corpo de massa m que se move com uma velocidade inicial v0, sob a ação de uma força resultante constante na direção do deslocamento. Então, após um certo deslocamento, esse objeto, essa partícula, esse corpo de massa m, tem uma outra velocidade, como previsto pela segunda lei de Newton, pois na direção e sentido da força resultante, o corpo adquire uma aceleração. E essa aceleração é, por uma mesma força, inversamente proporcional à massa inercial do corpo. Muito bem. De acordo com a mecânica newtoniana, se a velocidade e a aceleração têm sentidos iguais, após esse deslocamento, o corpo adquire uma velocidade maior. Tá? Se ela tivesse sentido contrário, ele teria uma velocidade menor, teríamos um movimento retardado. Muito bem. Qual seria o trabalho da força resultante nesse deslocamento? Bom, o trabalho da força resultante num deslocamento em que ambos os vetores, né, têm a mesma direção e o mesmo sentido, nós já sabemos. É o trabalho, uma grandeza escalar, que é o produto do módulo da força na direção do deslocamento pelo módulo do deslocamento. Então aqui seria o módulo de Fr, que é resultante, pelo módulo de deslocamento, pois ambos estão no mesma direção e mesmo sentido. Ora, o que é a força resultante? Não é a soma vetorial de todas as forças? O trabalho da resultante, portanto, é o trabalho somado de cada uma dessas forças. Então, o trabalho da resultante é o trabalho total. Pela segunda lei de Newton, força resultante é o produto da massa inercial pela aceleração. Multiplicando isso pelo deslocamento, temos o trabalho total. Ora, lá, considerando aqui a aceleração constante, lá da cinemática escalar, essa aceleração pode ser substituída pelo pela diferença entre a velocidade final ao quadrado e a velocidade inicial ao quadrado sobre 2. Podemos obter isso a partir da equação de Torricelli. Né? Então, substituindo ΔS por V ao quadrado menos V0 ao quadrado sobre 2, né? Teremos que o trabalho total é m sobre 2, que multiplica V final ao quadrado menos V inicial ao quadrado. Usando aqui a propriedade distributiva, chegamos ao resultado importante de que o trabalho total, que é o trabalho da resultante, a soma dos trabalhos de todas as forças que atuam no corpo, é igual à diferença dessa grandeza que aparece aqui. Ó. Massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2 no seu valor final, menos massa vezes velocidade inicial ao quadrado sobre 2. Ou seja, essa grandeza mv ao quadrado sobre 2 aparece no seu valor final menos seu valor inicial. Vamos chamar essa grandeza de energia cinética. Energia, palavra de origem latina, quer dizer ação, e cinética, vem do grego, kinetos, quer dizer movimento. Então, a energia cinética está associada ao movimento de um corpo de massa m com velocidade v. Então, chegamos à conclusão que o trabalho total, a soma dos trabalhos de todas as forças que atuam no corpo, é igual à variação da energia cinética desse corpo. Então, se esse trabalho total é positivo, o corpo ganha energia cinética. Se o trabalho total é negativo, o corpo perde energia cinética. Então, esse é um dos teoremas mais poderosos da mecânica. Tá? Ele é muito importante. Então, quando as leis de Newton, fica difícil utilizar as leis de Newton por conta do seu caráter vetorial, nós pensamos imediatamente em seguida no teorema da energia cinética. Tá? Esse teorema mostra, por exemplo, um corpo em queda livre no vácuo, a única força que atua sobre ele é o peso. Então, o trabalho total durante a queda é o trabalho do peso, que é positivo. Né? E já vimos que vale mgh. Esse trabalho vai ser igual à energia cinética. Como esse trabalho é positivo, a variação da energia cinética também é. Isso quer dizer que durante a queda, a energia cinética e, portanto, a velocidade do corpo aumentam. Se você jogar o corpo para o alto, o trabalho do peso vai ser negativo, porque o deslocamento está para cima e o peso está para baixo. Isso quer dizer que há uma diminuição da energia cinética. Tudo bem? Então, esse teorema é extremamente importante. Trabalho total é igual à variação da energia cinética. Energia cinética, para uma dada massa m, temos que ela depende do quadrado da velocidade. Então, para uma massa fixa,
A energia cinética é diretamente proporcional ao quadrado da velocidade. Então, ela sendo diretamente proporcional ao quadrado da velocidade, se eu desenhar o gráfico da energia cinética em função do quadrado da velocidade, o gráfico vai ser uma reta. Mas ela é uma função quadrática da velocidade. Então, se eu desenhar um gráfico da energia cinética em função da velocidade, teremos uma parábola, como podemos ver aqui. Para uma velocidade v, a energia cinética vale EC, para a mesma massa, tá? Se eu dobrar a velocidade, a energia cinética quadruplica, porque a energia cinética é proporcional ao quadrado da velocidade. Tudo que você afeta a velocidade afeta a energia cinética ao quadrado. Então, um carro que dobra de velocidade passa a ter 4 vezes mais energia cinética. Então, ele é capaz de realizar trabalho, transferir energia 4 vezes mais. Né? Então, se eu triplico a velocidade, a energia cinética se torna cada vez maior, ou seja, 9 vezes maior. Quadruplicando, ela se torna 16 vezes maior. Quintuplicando, 25 vezes maior. Ou seja, a energia cinética é uma função do segundo grau da velocidade. Tudo bem? Bom, o outro teorema importantíssimo é o teorema da energia potencial. Né? Consideremos aqui, no caso, vamos falar da energia potencial gravitacional como exemplo. Consideremos aqui um corpo em queda de um ponto A até um ponto B. Tomamos aqui como referência, por exemplo, o solo. E essa referência é extremamente importante. Esse plano horizontal de referência, PHR, é extremamente importante. Então, imaginemos um corpo A em queda, passando, um corpo de massa M em queda, passando pelo ponto A. O ponto A se encontra em relação a esse nível de referência a uma altura HA. Quando ele passa pelo ponto B, sob a ação exclusiva do peso, estamos considerando o peso constante nesse deslocamento, ele está num ponto B a uma distância HB, uma altura HB em relação ao plano horizontal de referência. Ora, qual o trabalho realizado pelo peso para levar o corpo de A até B? Bom, observem que essa altura H entre A e B é a diferença entre HA e HB, tomando o plano horizontal como referência. Então, o trabalho do peso para levar o corpo de A para B é mgh, como já vimos nas aulas anteriores. Só que esse H é a diferença entre o HA e o HB, porque eu estou tomando esse plano horizontal como referência. Usando aqui a propriedade distributiva, chegamos à conclusão que o trabalho do peso para levar o corpo de A até B é mgha menos mghb. Tá? Então, esse mgha é uma propriedade do campo gravitacional e do corpo em relação a um plano de referência. Isso vale para o ponto A e vale para o ponto B. Portanto, essa grandeza é uma função de ponto. Ela depende do ponto do espaço em relação a um plano de referência. Nós vamos chamar esse mgha, que corresponde ao trabalho para a força da gravidade levar o corpo de A até o plano horizontal, e mghb, o trabalho do peso para levar o corpo do B até o plano horizontal, de energia potencial gravitacional associada ao ponto A, e mghb eu vou chamar de energia potencial gravitacional associada ao ponto B. Notem que, como o corpo está indo de A para B, eu tenho a diferença entre EPGA e EPGB. Então, isso aqui é um negativo de uma variação. Como assim, professor? Ora, vocês aprenderam que o delta simboliza valor final menos valor inicial. Aqui é valor inicial menos valor final. Quer dizer, é o negativo da variação. Então, o trabalho do peso para deslocar o corpo de A até B é o negativo da variação de uma função chamada energia potencial gravitacional. É uma função de ponto, pois ela depende da posição do corpo no campo gravitacional em relação a um plano de referência. Daí nós concluímos que o trabalho do peso para levar o corpo de A até B é o negativo da variação da energia potencial associada à força peso, que é a energia potencial gravitacional. Então, chegamos a um resultado muito importante, que podemos generalizar e vamos generalizar daqui a pouquinho. Então, reparem que o trabalho do peso para levar o corpo de A até B é o negativo da variação da energia potencial gravitacional. Ou seja, o trabalho e a variação da energia potencial gravitacional têm sinais diferentes. Isso quer dizer que se o trabalho for positivo, trabalho motor, ou seja, o corpo está em queda, é tudo o que ele faz naturalmente, se o movimento é natural, espontâneo, o trabalho é positivo. Então, a variação da energia cinética, da energia potencial gravitacional, é negativo. O que significa isso, professor? A energia potencial gravitacional diminui quando o corpo faz o que ele quer no campo. Então, a energia potencial gravitacional diminui enquanto o corpo cai. Agora, se você jogar o corpo para cima ou deslocá-lo para cima, por exemplo, colocar uma mala no armário, você faz um deslocamento de baixo para cima, contra o peso.
então o trabalho do peso vai ser negativo, um trabalho resistente. Agora, se o trabalho do peso é negativo, segundo esse teorema, a variação da energia potencial gravitacional vai ser positiva. Ou seja, você está obrigando o sistema a fazer o que ele não quer, ele está resistindo. Isso quer dizer que há um aumento da energia potencial gravitacional. Então podemos pensar na energia potencial como um indicador se você está próximo ou afastado do equilíbrio. Quando você afasta o sistema do equilíbrio, aumenta a energia potencial associada à força conservativa atuante. No caso, como o peso é uma força conservativa, nós podemos generalizar esse teorema para qualquer força conservativa. Esse teorema, isso é muito importante, só vale para forças conservativas. Peso, força gravitacional, força elástica e força elétrica. Então, teorema da energia potencial. Generalizando para todas as forças conservativas, podemos escrever que o trabalho de qualquer força conservativa, seja o peso, seja a força elástica, ou seja a elétrica mais tarde, aqui nós já vamos estudar peso e elástica, é o negativo da variação da energia potencial associada a essa força conservativa. Portanto, se a força conservativa for o peso, isso vai ser igual ao negativo da variação da energia potencial gravitacional. E a energia potencial gravitacional é dada por mgh, lembrando que esse H é em relação a um PHR, plano horizontal de referência. Se a força conservativa for a força elástica, o teorema da energia potencial diz que o trabalho da força elástica é o negativo da variação da energia potencial elástica. E a energia potencial elástica corresponde ao trabalho na deformação de uma mola. K delta x ao quadrado sobre 2. K é a constante da mola, delta x é a deformação que a mola sofre. Então, esse teorema só pode ser aplicado a forças conservativas. Não existe energia potencial da tração, energia potencial da normal, energia potencial do atrito. Não existe. Só existe energia potencial associada a forças conservativas. Peso gravitacional, força gravitacional e elástica. Na próxima aula nós vamos usar esses dois teoremas para chegar ao princípio de conservação de energia. Então, pessoal, na aula de hoje vimos o teorema da energia cinética e o teorema da energia potencial. Esses dois teoremas são importantíssimos para o que nós vamos estudar na próxima aula, que são os sistemas conservativos e os sistemas dissipativos. Mas o teorema da energia cinética, junto com o teorema da energia potencial, fornecem um dos princípios mais importantes da mecânica, que é o princípio de conservação da energia mecânica. Então, até a parte 2 da nossa aula 2. Até lá e um abraço.